Se você ou alguém da sua família está pensando em fazer uma prótese de quadril, uma das maiores preocupações que você tem que ter é a infecção, ou como diziam antigamente, a rejeição da prótese de quadril. Hoje em dia, a gente sabe que a rejeição do material de prótese é muito rara, afinal o material utilizado no implante normalmente é um material inerte ao nosso corpo, ou seja, não causa nenhuma reação, não causa nenhum tipo de rejeição. Essa é uma preocupação muito importante e que deve ser muito bem explicada durante a consulta que antecede a sua cirurgia. Mas você sabe quais são as principais causas dessas infecções? E o mais importante, como que nós podemos evitá-las? Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a famosa infecção de prótese de quadril de forma clara e direta. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou acabar com a dor do seu quadril. E antes da gente começar, eu já queria pedir o seu like, porque fazer esses vídeos aqui dá um trabalho danado. E o seu like não te custa nada. Então, clica no botão do joinha debaixo desse vídeo e me dá essa força. Antes de tudo, vamos entender o que é uma infecção em prótese de quadril. A infecção é quando as bactérias, outros micro-organismos, entram no local da cirurgia e começam a se multiplicar. Isso pode causar dor intensa, inchaço, vermelhidão e, em alguns casos mais graves, até a necessidade de uma nova cirurgia para poder tratar a infecção. Sim, uma infecção pode ser séria e, em alguns casos, pode até exigir a retirada da prótese. Os estudos mostram que a taxa de infecção de prótese de quadril varia entre 0,5% e 3%, dependendo de fatores específicos como a saúde do paciente e o hospital onde ele foi operado. Mas felizmente existem formas de prevenção e de tratamento que são muito eficazes. Quais são os principais fatores que podem estar relacionados à infecção na sua cirurgia de prótese de quadril? A gente precisa dividir em 3 principais fatores. Os fatores relacionados ao paciente, os fatores relacionados ao procedimento cirúrgico e os fatores ambientais e hospitalares. Nós vamos começar falando sobre os fatores relacionados ao paciente, ou seja, as condições de saúde que você pode ter e que podem influenciar ou aumentar o risco de infecção de prótese de quadril. Primeiro, diabetes descompensado. Ele aumenta muito a chance de infecção que afeta diretamente o sistema imunológico. Os pacientes diabéticos têm até 3 vezes mais chance de desenvolver infecção depois de uma cirurgia ortopédica. E a alteração da circulação próximo da ferida também pode atrapalhar a cicatrização do procedimento, aumentando muito o risco de infecção. O segundo fator é a obesidade. Ela dificulta a cicatrização da ferida operatória. O excesso de gordura pode afetar a circulação sanguínea e aumentar muito o risco de infecção, além de aumentar também o risco de trombose e embolia durante o procedimento. Terceiro, doenças autoimunes e uso de corticoide. Elas reduzem a capacidade do corpo de combater infecções, tornando a recuperação mais difícil, e quando há uma contaminação por bactérias e outros micro-organismos. Esse é um dos motivos pelo qual a gente nunca pode indicar uma cirurgia de prótese de quadril logo depois de ter feito uma infiltração na articulação com corticoide. O quarto fator seriam infecções prévias não tratadas. Infecções urinárias, dentárias, infecções de pele podem disseminar bactérias pela corrente sanguínea e comprometer sua cirurgia. Então, quando a gente indica uma cirurgia de prótese de quadril, nós temos que ter a certeza de que nós não temos nenhuma infecção em curso para que a nossa cirurgia tenha o menor risco possível. E temos que falar também que essas infecções também podem acontecer depois da cirurgia de prótese de quadril e que quando acontecerem, precisam ser tratadas rapidamente. E quando não são tratadas adequadamente, essas infecções podem andar pelo sangue e chegar na sua prótese e causar uma infecção na sua articulação. O quinto é o tabagismo e o etilismo. Beber e fumar comprometem diretamente a circulação e cicatrização dos tecidos em volta da cirurgia. Estudos indicam que parar de fumar pelo menos 30 dias antes da cirurgia reduz drasticamente o risco de complicações. Então, se você tem algum desses fatores, não precisa cancelar sua cirurgia. Mas o importante é conversar com o seu médico antes da cirurgia para planejar todos os passos e modificar o que for possível e minimizar os riscos do seu procedimento. E agora que a gente já conhece os fatores que são relacionados a você, o paciente, nós vamos para os próximos fatores, que são os fatores relacionados à cirurgia em si, que são aqueles que ocorrem durante o procedimento
e que podem aumentar o risco de infecção. Primeiro é o tempo cirúrgico prolongado. Procedimentos muito longos aumentam a exposição do paciente ao micro-organismo e as cirurgias com mais de 2 horas têm um risco maior de infecção. Uma cirurgia de prótese de quadril ela pode ser realizada em mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 minutos, sem correria. O segundo são os hematomas internos, que é o acúmulo de sangue na região da cirurgia. Ele pode servir como meio de cultura para poder criar bactérias. E em casos em que há um sangramento maior durante a cirurgia, nós podemos utilizar um dreno para poder aspirar o sangue no pós-operatório, mas na maioria das vezes não há sangramento importante numa prótese de quadril. E o terceiro é a técnica cirúrgica inadequada. A experiência do cirurgião e a técnica utilizada fazem toda a diferença na prevenção de infecções. Então, opte por operar com cirurgiões que tenham capacitação, formação adequada para poder realizar o seu procedimento. O quarto é a contaminação da prótese ou do ambiente. A esterilização inadequada dos instrumentos e da prótese podem levar a uma introdução de bactérias para dentro do seu corpo. E a escolha do hospital onde vai ser realizada a cirurgia é essencial para que não haja nenhuma surpresa no seu pós-operatório. Pessoal, a escolha da equipe que vai realizar a sua cirurgia é muito mais do que só gostar do cirurgião. Esse pode ser o fator que vai decidir se a sua cirurgia vai ter alguma complicação ou não. E já que nós estamos falando dos fatores relacionados ao paciente e dos relacionados à cirurgia, agora é a hora de falar dos fatores ambientais e dos fatores hospitalares. Esses fatores englobam tanto a higiene do centro cirúrgico, a asepsia da equipe médica e até o uso correto de antibióticos. E o primeiro fator que a gente tem que levar em conta é a presença de bactérias resistentes dentro do hospital. Existem hospitais que podem estar colonizados com algumas bactérias que são resistentes a antibióticos. E normalmente essas infecções são muito difíceis de se tratar e muitas vezes necessitam de novas cirurgias. E o segundo é o quebra de protocolo de asepsia. Falhas na higiene das mãos pela equipe cirúrgica, uma limpeza inadequada do centro cirúrgico, falhas nos cuidados pós-operatórios podem aumentar muito o risco de infecção. Então, uma equipe bem treinada e preparada tem um menor risco de infecção de prótese. Terceiro, o uso inadequado de antibióticos profiláticos. Durante o procedimento cirúrgico, durante a internação, normalmente nós utilizamos um antibiótico que previne infecção. De acordo com os estudos, esse antibiótico deve ser feito somente dentro do hospital e cada hospital tem um protocolo específico que é determinado pela Comissão de Infecção Hospitalar do próprio hospital. Quando ocorre a administração do antibiótico fora do horário ou numa dose inadequada, pode comprometer a eficácia da profilaxia antibiótica, aumentando muito o risco de infecção no seu caso. Por isso, pessoal, escolher sempre um hospital de referência e um cirurgião que siga todos os protocolos de segurança é fundamental para o sucesso da sua cirurgia. Nós já falamos dos riscos e agora vamos falar de como nós podemos evitar infecções. E aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas fundamentais. Primeiro, controle as doenças pré-existentes antes da cirurgia. Trate seu diabetes, trate infecção de urina, cárie no dente, unha encravada. Dessa maneira você reduz muito o risco de ter uma infecção cruzada. Segundo, mantenha uma boa higiene antes e depois da cirurgia. Tenha cuidados com a ferida operatória, evite que animais entrem em contato com a sua cirurgia, cuide para que sua ferida não fique suja. Terceiro, evite fumar e beber nas semanas que antecedem o procedimento. Quarto, siga todas as orientações do seu médico no pós-operatório. Seguindo essas recomendações, você reduz muito o risco de ter uma infecção e garante um pós-operatório muito mais tranquilo. A infecção é uma preocupação real, mas com bons cuidados e a escolha de um cirurgião experiente, o risco é muito baixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precise dessa informação. Até semana que vem.